não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu posso ouvir um amém ou não? O Senhor te tirou do poder das trevas para o poder da luz. Podem te apontar o dedo, mas Deus não o apontará para você, não há mais condenação. Deus condenou seu Filho na cruz do Calvário em seu lugar. Ele levou sobre si as nossas dores, levou sobre si as nossas transgressões, levou sobre si a nossa pecaminosidade. É por isso que Paulo diz, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para quem? Para quem está em Cristo Jesus. Agora, então eu posso agir da forma que eu quiser? Posso continuar no mundão? Posso aprontar todas? O apóstolo Paulo ele está fazendo uma referência à lei de Moisés que condenava as pessoas. Você pecou? Vai receber açoites. Você pecou? Vai ser apedrejado. Então, Paulo está dizendo, não, agora não tem mais condenação de lei escrita. Porque Cristo pagou o preço da nossa condenação na cruz do Calvário. Por isso o verso 2 do capítulo 8 diz, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. A lei agora é do Espírito Santo. Não é mais a lei de Moisés, ou a lei do homem natural. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque o salário do pecado é a morte, morte física e morte espiritual, ou seja, separação eterna de Deus. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, a lei foi insuficiente para a salvação do homem, porque a carne pecaminosa se tornou fraca. E o ser humano incapaz de vencer os seus pecados por si mesmo. Desta forma, Deus o fez. Deus cumpriu por nós, enviando seu Filho, à semelhança de homem pecador. Ele veio como nós. Se fez um de nós, morreu como nenhum de nós suportaria morrer. Porque foi oferecido como oferta pelo pecado. O pecado tinha que ser morto. E para matar o pecado, alguém teria que morrer. Mas não o ser humano pecador. Só um justo. Deus então se fez homem. Na pessoa de Jesus. Por isso dizemos Jesus Deus. Porque Deus se fez homem e morreu na cruz do Calvário. Mas como, pastor? Deus um dia vai te explicar. O próprio Deus se sacrificou na cruz do Calvário em oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, na morte de Jesus. O pecado foi morto. Por isso, quem está em Cristo Jesus, já não resta nenhuma condenação mais. O diabo não pode te condenar. Deus não o condenará.
porque Ele mesmo pagou o preço do seu pecado, a fim de que as justas exigências da lei de Moisés fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está fazendo uma afirmação. Ele está dizendo: nós que recebemos Jesus, nós vivemos em Espírito. Vivemos no Espírito. E nós cumprimos as exigências que são feitas agora não pela lei, mas as exigências que são feitas pelo Espírito. Neste capítulo, Paulo agora começa a falar de santificação. Até aqui ele vinha falando de substituição. Jesus substituiu a lei. Mas agora ele começa a falar sobre santificação, porque o Espírito Santo agora é que está em nós. Não são mais normas legais, porque agora você vive debaixo do controle do Espírito. Quem te controla é o Espírito Santo. Não são regras mortas. E se você teve um encontro pessoal com Jesus, quando você pecar, o Espírito Santo vai te acusar na tua mente. Ei, você está pecando. O que é isso que você está fazendo? Isso não é lícito. Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo, minha irmã? Como é que um homem pode viver uma vida dupla? Ter uma mulher em casa, ter outra mulher na rua. Como é que um homem ou uma mulher pode ter uma vida bissexual? Como é que um religioso pode se tornar um pedófilo? Em nome da religião, é isto que acontece. Mas nós não temos religião. Nós temos um relacionamento com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Agora vocês não estão mais debaixo da lei. Porque nós não vivemos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, diz o versículo 4. Paulo está fazendo uma afirmativa. Nós vivemos segundo o Espírito. E por que razão? Porque o Espírito Santo agora habita em nós. Vós sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Escreve ele aos Coríntios. Em Efésios capítulo 1, os versículos 11 e 12, ele diz: porque agora vocês foram selados pelo Espírito Santo. O selo diz: você não se pertence a si mesmo, você é de outro. Você agora pertence a Jesus. Isso é avivamento. É você se conscientizar. Eu agora não tenho vontade própria. Se coloque na posição de escravo, de escrava. Se você vivesse naquele tempo, você seria comprada por alguém. Não teria mais vontade própria. Pois é. Esta é a ilustração que Paulo nos traz. Você foi comprado. Você vivia debaixo da escravidão de Satanás. Mas você foi comprado, não com prata, não com ouro, mas você foi comprado, você foi comprada com o sangue precioso de Jesus derramado da cruz, de tal maneira que você não se pertence mais, você agora é de Jesus. Aleluia! Você pertence a Jesus.
Então, num momento de pecado, você tem que dizer, mas eu não tenho mais vontade própria. Eu não sou dono de mim mesmo. Os religiosos, sim. Mas os verdadeiros discípulos de Cristo, não. Porque estes agora andam segundo o Espírito. E Paulo continua e diz, quem vive segundo a carne, olha bem, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne e deseja o que é da carne. Em outras palavras, quem não é salvo, quem não é crente, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, só pensa em porcaria, só pensa em moralidade, só pensa em roubalheira, só pensa em mentira, só pensa em falcatruas, só pensa em coisas erradas. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne e deseja o que é da carne. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Quem tem a mente controlada pelo Espírito, o que mais quer é viver na presença de Deus, é estar na igreja, é estar adorando, é estar orando, é estar lendo a palavra, é estar buscando a face do Senhor. Estas são as coisas do Espírito. Por isso disse eu que este assunto é muito sério, meus amados. Porque não quero eu ser cúmplice, coparticipante da carnalidade de ninguém. Nós precisamos buscar a Deus, para que Deus se manifeste em nosso meio de uma maneira sobrenatural. Nós precisamos estar com Ele, na presença dEle. E Paulo diz, no verso 6, que a mentalidade da carne traz morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, ou seja, paz com Deus. O homem perdeu a paz com Deus. Desde que o pecado entrou no mundo, o ser humano se afastou de Deus, se tornou inimigo de Deus, mas agora, pelo Espírito Santo, querido, nós nos tornamos amigos de Deus, nós fazemos as pazes com Deus, o shalom de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, e nem pode fazê-lo. Não há como fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Não há como agradar a Deus. Entretanto, olha o que ele diz para os que nasceram de novo, para os crentes em Jesus: vocês não estão mais sob o domínio da carne. A carne não tem mais domínio sobre você. A vontade de pecar, você pode vencer. A vontade de errar, você pode vencer. Se você é um crente, uma crente verdadeira em Jesus Cristo, você não está sob o domínio da carne. Você agora está sob o controle, sobre o domínio do Espírito Santo. Quero perguntar para você: qual a última vez que o Espírito Santo te incomodou? Não precisa responder, não precisa levantar a mão, é você e Deus. Qual a última vez que você queria fazer alguma coisa e disse assim: não vou fazer porque o Espírito Santo não está me permitindo fazer? Qual foi a última vez que você não queria fazer algo? É diferente, hein? E fez porque o Espírito Santo te incomodou. Qual a última vez que o Espírito Santo te incomodou e disse para você: fala para ele do Evangelho, fala para ela do Evangelho?
Qual a última vez que o Espírito Santo falou com você? Nós temos ouvidos espirituais. Nós temos olhos espirituais. Porque agora é o Espírito Santo que habita em nós. Eu vou dar um exemplo para você. Quantos aqui de fato têm certeza da salvação? Entregaram a vida a Jesus? Não há crente em Jesus que tenha dúvida sobre a salvação da sua alma. Agora eu vou continuar. Você que tem certeza da salvação, quem te convenceu de que era pecador e que precisava de Jesus? Quem? O Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo falou com você. Amém ou não? O Espírito Santo te convenceu. Ei, você que está no caminho das drogas, você que está no lesbianismo, no homossexualismo, você que está no mundo do crime, você que está vivendo uma vida dissoluta longe de Deus, e você caiu em pranto, em choro, e se rendeu aos pés de Jesus. Quem fez isto? O Espírito Santo de Deus. Foi Ele que te mostrou. Agora eu pergunto para você, foi a única vez que o Espírito Santo falou contigo? Na vida de muitos crentes foi a única vez. Mas o Espírito Santo continua falando incessantemente aos filhos de Deus. Mostrando o que é certo, mostrando o que é errado. Louvado seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo, meu irmão, que te convence do pecado. É o Espírito Santo que diz, não faça isso, ou diz, faça aquilo. Foi o Espírito Santo que disse para Paulo, através da igreja, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho designado para eles. O Espírito Santo de Deus não está preso há 2000 anos. O Espírito Santo de Deus continua presente na vida da igreja de Cristo hoje. Por isto, Atos 1:8 diz, e recebereis a virtude, o poder do Espírito. Vocês vão receber poder do Espírito. Vocês serão minhas testemunhas, testemunhas oculares. Vocês vão dizer da experiência que tiveram comigo. Vocês não vão se calar. Mas a igreja de Cristo tem se mantido silenciosa, silente, indiferente à voz do Espírito Santo de Deus, e a religiosidade tem tomado conta e afastado os filhos de Deus. Alguns carregam o peso da religião. Eu tenho que ir para a igreja, senão o pastor vai me cobrar, vão me procurar. Ah, querido, uma vida no Espírito é uma vida que dá prazer de servir a Jesus. Você pode estar tomando conta de carro. Eu fico impressionado como as pessoas fazem a obra do Senhor com indiferença, relaxadamente. Para uma instituição tá bom, querido. Mas o teu negócio não é com instituição, não é com pastor, o teu negócio é com Deus. Ele te comprou por um preço muito valioso e Ele garantiu para você um passaporte que dá acesso à eternidade com Ele. E isto é muito sério. Precisamos viver para Ele. Nossa vida é tão curta, passa tão rápido. Paulo está dizendo com convicção àqueles crentes e a nós outros hoje: você
Coloca o teu nome lá. Você, Aloísio, não está sob o domínio dos prazeres da carne, mas agora você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. E o meu grande clamor a Deus é este: encha-me do teu Espírito, encha-me do teu Espírito, encha-me do teu Espírito. Mas se você se descuidar, os prazeres da carne vão te dominar. E o Espírito Santo será extinguido da tua vida. Por isso Paulo diz: não extingais o Espírito. Não extinga o Espírito da tua vida. Pessoas que se envolvem tanto com as coisas desta vida, que não tem lugar para Deus. O Espírito não pode mais usar. Você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito. Aí ele coloca uma partícula C aqui que é complicada. Porque ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em você. Querido, isso aqui é seríssimo. Ele está falando para crentes. Ele está falando para a igreja de Roma. Ele está falando para a tua igreja, para a nossa igreja. Se é que o Espírito de Deus habita em você. Ou seja, Paulo está dizendo que pode ser que na vida de muito que se diz crente, o Espírito Santo não habita. Se é que o Espírito de Deus habita em você, você agora não está mais sob o controle da carne, mas você está sob o controle do Espírito. E Paulo explica: porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Esse tal, essa tal não é salvo por Jesus. Há muitas igrejas que vão pregar que você tem que aceitar Jesus e depois ser batizados pelo Espírito. Isto não pode existir segundo a Bíblia. É um antagonismo, é um paradoxo. Porque Paulo está dizendo que não existe crente que não tenha o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo Espírito Santo. Se você é crente, você o é porque foi convencido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo agora habita em você. Mas ele diz: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, esse tal não é um crente. E se você tem o Espírito de Cristo, o Espírito Santo vai falar contigo, vai te incomodar, às vezes às madrugadas. Você vai pensar que está perdendo o sono, mas você não está perdendo o sono. É o Espírito Santo que está te dando a oportunidade de você se prostrar e se relacionar com Deus. É o Espírito Santo que vai te incomodar para você testemunhar de Jesus para alguma pessoa que está ao teu lado. É o Espírito Santo que vai fazer com que você queira mais e mais de Deus, mais e mais de Deus, mais e mais de Deus na tua vida, porque você é dele, porque ele te fez, mas você é muito mais dele, porque ele te comprou com o precioso sangue de Jesus derramado na cruz.